Glória, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, quero declarar para você a bênção de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá? Em nome de Jesus Cristo. Esse aqui é o terceiro vídeo da série que nós estamos aí gravando sobre oração, né? Deus, ele tem nos dado algumas instruções e a gente tem procurado da melhor forma possível cooperar com o ministério dos irmãos, das pessoas, né, que nos cercam. E eu senti esse desejo maravilhoso de estar compartilhando com os irmãos alguns horários de orações que são de suma importância para o nosso crescimento espiritual, né, crescimento da obra de Deus, e que às vezes a gente fica desapercebido, que às vezes algumas pessoas só dizem, tem que orar a tal hora, tem que orar a tal horário, mas não tem uma explicação, uma base, às vezes não transmite uma base bíblica. E eu estou aqui trazendo uma instrução do céu para a sua vida. Estivemos falando nos vídeos anteriores sobre o horário da meia-noite. No vídeo passado eu falei do horário das 3 da manhã. Como eu disse, estou começando dos horários mais dificultosos, que exigem mais dedicação, mais esforço, para os mais razoáveis, que não deixa de ser também um horário de batalha, de guerra, porque quando fala-se de oração, isso torna-se complicado para algumas pessoas, porque algumas pessoas não têm o hábito de orar. Algumas pessoas, alguns cristãos não têm o hábito de conversar com Deus. E a oração, como eu tenho falado aqui nos vídeos, não é simplesmente só você chegar diante de Deus e ser aquele crente metralhadora e lançar rajadas de Deus diante de Deus, do que tu quer, o que Deus faça, tarará. Beleza, não é, oração não é assim. A oração, ela é falar, ouvir e executar o que Deus falou para você. Porque todas as vezes que Deus ele falar com você, ele vai te dar uma direção e você tem que obedecer essa direção. Então a tua oração só será uma oração genuína, que vai te edificar, se você orar, falar com Deus, ouvir Deus e obedecer a Ele, segundo aquilo que Ele te falou. Aí então a tua oração é uma oração genuína, uma oração completa. Agora, se você só chega diante de Deus e fala para Ele aquilo que você quer que Ele faça, mas não ouve de Deus a instrução da maneira que Ele quer que seja feito, infelizmente você vai acabar tendo muitos prejuízos na sua vida ministerial, espiritual, familiar, em todas as áreas da sua vida. Então a intenção desse vídeo aqui é estimular você para o propósito de oração. A oração, eu tenho falado que a oração para mim ela tem sido como um alimento. Ela não pode faltar. Ela não pode, em momento algum, deixar de existir. E a oração não é você levantar e fazer aquela oração rapidamente ali, 2 minutos, e achar que essa foi a maior oração que você fez. Às vezes as pessoas, elas estão equivocadas porque elas dizem assim, pastor, mas não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Com certeza. Porque entenda bem, esse versículo está atrelado à questão, não é pelo muito falar, porque às vezes a pessoa fala muito, mas na hora de ouvir Deus, ela se levanta e vai embora. E como é que vai ter resposta? Então, não é pelo muito falar que sereis ouvido. Então, por quê? Porque você fala com Deus, você para ouvir Deus e você executa aquilo que Deus falou para você. Isso é oração. Oração que só se fala não é oração. Entendeu? Então, vamos aqui para a instrução desse dia. Hoje eu quero falar de um horário bom. Muito bom esse horário. É um horário de revelação. Eu amo orar nesse horário. Eu gosto demais de orar nesse horário. Geralmente a minha vida de oração tem sido das
variado os meses, tem mês que eu fico das 3, né? Por exemplo, esse mês agora eu estou no mês das 3 da manhã. Semanas, 3 da manhã, outra semana eu vou para 4 da manhã, outra eu começo 5 da manhã. Mas eu tenho uma rotina de oração hoje, baseada em 4 a 5 horas de oração por dia. E esse horário que eu vou dizer agora é o horário das 6 da manhã. Por que é um horário maravilhoso? Porque é um horário, irmão, que eu digo para Deus, ele é baseado, sabe em quê? Eu vou ler aqui um salmo para você. Salmo de número 5, Salmo de número 5, o versículo de número 3 diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, né? Então, existe uma versão aqui, essa aqui é Almeida, revista e corrigida, mas na versão King James vai dizer assim: pela manhã ouvirás a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Entenda bem, o salmista está falando que pela manhã cedo. Que manhã cedo é essa? Primeira hora do dia. Porque o dia para os judeus é contado primeira hora, segunda hora, terceira hora e assim por diante. Então a primeira hora do dia é uma oração importante. Por que eu gosto de orar nesse horário? Eu tenho uma base bíblica de por que eu gosto de orar nesse horário. Eu vou ensinar esse segredo para você orar também. E a partir do momento que você começar a orar nesse horário, declarando as seguintes palavras, você vai ser muito impactado com o poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 16, versículo 2. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Olha o que diz o versículo de número 9, do mesmo capítulo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Essa aqui, irmãos, é uma oração, esse é o segredo. Todas as manhãs que eu oro nesse horário, eu digo assim: Deus, eu declaro o poder da ressurreição de Cristo sobre a minha vida. Assim como Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou, lá em Lucas, Mateus 28, 18, diz que foi lhe dado todo o poder nos céus e da terra. Então, todas as vezes que você orar de manhã, você ministra na sua vida. Eu declaro o poder da ressurreição de Cristo na minha vida. Eu declaro o poder da ressurreição de Cristo no meu trabalho, na minha vida espiritual, na vida sentimental. Você vai ter uma renovação de Deus impactante. Um poder de Deus vai se apoderar das áreas da tua vida. E você vai ver que no nome de Jesus as coisas vão fluir no teu ministério, na tua caminhada, na tua jornada. Irmãos, oração não pode faltar. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar o Senhor. E como diz a palavra do Senhor Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto se está perto. Os dias são maus, os dias são trabalhosos. Tem pessoas que dizem que não há necessidade de orar, não há necessidade de fazer propósito, porque Jesus já pagou um preço. Mas você precisa entender, amado, Jesus pagou um preço para a salvação. Você precisa pagar o seu preço para a comunhão, manter uma comunhão com Deus, um diálogo, uma vida de oração é o que vai te levar a grandezas espirituais, as experiências espirituais. Amados irmãos, então ore. O horário das 6 da manhã é um horário extraordinário, como todos os outros demais. Não estou aqui desqualificando nem menosprezando os horários de orações que eu vou estar apresentando. Todos são de suma importância. Todos têm uma função, um poder maravilhoso que é ministrado pelo Senhor. Então, o horário das 6 da manhã, ore às 6 da manhã e você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. O último versículo que eu quero deixar aqui para nós meditarmos é o Salmo de número 57. Onde o salmista aqui vai dizer da seguinte maneira:
57, versículo 8. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. E outras traduções, ao romper do dia ou ao romper da manhã. Querido, eu te convido a orar nesses horários. Tenha uma experiência com Deus. Faça um propósito de orar meia-noite. Faça um propósito de orar 3 da manhã. Faz um propósito de oração às 6 da manhã. E você vai ver a mão de Deus se manifestar poderosamente sobre a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Você que deseja que outra pessoa seja abençoada através desse vídeo, seja despertada para a oração, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva, curta e deixa Deus abençoar a sua vida. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela sua graça e misericórdia. A minha intenção, Pai, aqui através desses vídeos, é que todos aqueles que vão assistir sejam, meu Deus, impactados, Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, meu Deus, em Zacarias 12:10, com espírito de oração. Dai-nos um espírito de oração, meu Deus amado, meu Deus Pai. Assim abençoa a vida deste homem, desta mulher, jovem, criança, adolescente, independente do horário que ele esteja assistindo, do dia que ele vai assistir, que a unção do Teu Espírito Santo seja impactante na sua vida, para a transformação da vida dele, para uma vida de oração. Assim sejas tu abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor reine sobre a sua vida. E não esqueça, ore até ouvir Deus falar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.